fica tranquilo. Fala galera, beleza? Hoje a gente está num cenário diferente aqui, porque a loja está aberta, então eu estou gravando com a loja aberta. Eventualmente pode ser que passe pessoas, etc e tal. Mas vamos tentar fazer o vídeo, porque o vídeo está atrasado. Esse vídeo aqui era para ter saído terça, né? E hoje a gente vai falar do temido problema dos videogames, que é o preço. O preço nos videogames é o item mais criticado por todos os youtubers e por todos os jogadores. Como no vídeo passado nós falamos de emulação, para você que vai comentar, tá caro, tem que piratear, tá caro, por isso que eu jogo emulador. Assiste o vídeo passado e o recado é o mesmo. Tá tudo certo, jogue para se divertir. Mas retro gamer ou videogame não está caro. Ele sempre foi caro. Videogame nunca foi barato. E para provar isso para vocês, a gente vai fazer um comparativo desde os anos 90 até hoje. Então, nesse comparativo, a gente vai abordar o tema, comparar os preços, e aí a gente vai ver onde a gente vai chegar, ok? Eu creio que hoje, muito mais pessoas têm acesso a videogame, e muito mais pessoas jogam do que antigamente. E eu falo isso lembrando da minha vivência. Nos anos 90, 93 mais ou menos, 92, 91, eu morava num bairro chamado Perus, aqui em São Paulo. E eu não tinha dinheiro para videogame, minha mãe não tinha dinheiro para videogame, meu pai tinha acabado de falecer nessa época. Porém, minha mãe, ela me dava um dinheirinho ali para mim comprar um lanche na escola, do qual eu cabulava a aula, eu matava a aula e ia para o fliperama. E o dinheiro do lanche era revertido em fichas para jogar Street Fighter, Rigar, Carrier Air Wing, entre outros. Porém, eu não tinha um videogame. Eu não conseguia jogar um Mega Man, eu não conseguia jogar um Shinobi, eu não conseguia jogar um Golden Axe no videogame, eu não conseguia jogar Tiger L, eu não conseguia jogar Super Mario World. Nessa época, quando eu queria um videogame, na minha rua tinha algumas pessoas que tinham videogame. E era muito engraçado. Tinha um menino que o apelido dele era Baiano, não sei por onde ele anda hoje em dia. E ele tinha um Turbo Game. E como eu tinha dinheiro para ir no fliperama, mas não tinha videogame, eu ia na locadora e ficava babando nas capas. Mega Man, Ninja Gaiden, Double Dragon e etc. E eu não podia jogar aquilo. Então o que eu combinei com ele? Eu arrumava grana para ele, né? Eu alugava o videogame dele no fim de semana, que ele não podia jogar, porque fim de semana a TV, a família, só tinha uma TV na casa. A família não deixava ele jogar e, consequentemente, o videogame ficava parado. Então eu alugava o videogame na sexta à noite e devolvia na segunda de manhã. E ele com aquela grana ia na onde? No fliperama, que a mãe dele não dava dinheiro para ele ir no fliperama. Por quê? Porque ele tinha um videogame. Então esse conflito sempre existiu. Pelo menos na minha época isso era muito normal. Criança que tinha um videogame não frequentava o fliperama. Criança que frequentava o fliperama era maloqueiro, mal visto e geralmente não tinha um videogame. Então, quando eu penso em videogame, eu lembro daquela época que ele era caro. Eu vou dar alguns exemplos que eu peguei aqui, tá? Eu fiz uma colinha bonitinha, tô aprendendo, ainda não faço roteiro que nem os caras e tudo mais, tô aprendendo, né? Então, clica aí nos bagulho aí e fala, ei tiozão, tem muito que pastar ainda, hein? E a gente vai comentar os valores de antigamente até os jogos de hoje em dia, e aí vai entrar mais algumas dicas de colecionismo e de compras, beleza? Então, entrando no tema, eu peguei uma revista aqui de maio de 1991 e ela tinha esse anúncio aqui, ó.
No anúncio, a gente tinha Top Gun por 4.900 cruzeiros, mais um Mario Bros. Era 6.990 cruzeiros. E aí, quando você fala cruzeiros, é uma moeda muito longe pra gente. Eu nem fiz comparativo colocando na linha evolutiva do dinheiro o quanto esse videogame ou esse jogo custaria hoje. Eu preferi fazer diferente. Quanto era o salário mínimo na época? Então, por exemplo, o salário mínimo na época era 17 mil cruzeiros, ok? E o dólar, ele era 272,69. Aí você parte da seguinte premissa. Um Mario Bros, que era 6.900, deixa eu pegar a calculadora aqui. Um Mario Bros, que era 7 mil cruzeiros, beleza? E o salário mínimo era 17 mil, você comprava 2 jogos e meio com o salário mínimo. Ok? 2 Marios, que seriam 2 jogos bons. Mas um Rambo, por exemplo, era 8.900 cruzeiros. Vamos pegar como base um Top Gun ou um Match Rider, que um era 4.900 e o outro 3.900. Então, se eu pegar o Top Gun, que era 5.000 cruzeiros, eu compraria 3 jogos de padrão intermediário. Ok? E o top aqui, ele era o Rambo de 8.900, do qual você não compraria 2 jogos com salário mínimo. E quando a gente pensa em 91, você que tem menos de 40, pergunte para os seus pais como era o ano de 91, antes de existir o real. A gente tinha uma inflação galopante, a gente ia no mercado de manhã, comprar 1 litro de leite era um preço e à noite era outro preço. Então o mercado, ele tinha uma quantidade de funcionário gritante que ficava com as etiquetadoras remarcando o preço dos produtos, porque a gente tinha uma inflação absurda no país. Então, esses valores aqui, é muito ruim a gente pegar uma base de 1991, porque a gente vivia esse tipo de problema no país. As condições de compra eram outras. E aí muda drasticamente quando a gente chega em 94. Mas antes disso, ainda vou te mostrar que a gente tinha um cruzeiro com salário de 17 mil e no ano de 93, aí eu peguei maio de 93, o salário mínimo era 3.303.300 cruzeiros. Cara, 2 anos atrás era 17 mil cruzeiros. Foi para 3 milhões de cruzeiros. Entenderam o que é a inflação? E o salário mínimo era 3.300.000. E aí eu tenho um cartuchinho da Tectoy, um anúncio aqui, ó. E o anúncio, o cartucho era por preço de Mega Drive? Não, memória do cartucho. Então os joguinhos fraquinhos de 256K era 459.900. Você tinha um salário de 3 milhões. Então você tinha basicamente 3.300.000 para você dividir por 460. Daria para você comprar aí 7 cartuchos, do mais simples. Vantagem, né? 7 jogos, o videogame era muito barato. Porém, se você fosse pegar um jogo de 4 megas do Master System, um jogo mais pesado ou um jogo melhor, aí esse cartucho custava 1.499.000 e você ganhava quanto? 3 milhões. Então você comprava 2 jogos bons nessa época, em maio de 93.
E aqui nessa época, a gente já tinha anúncios em dólar. Você tinha anúncios em dólar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O Castlevania do Nintendinho, ele custava 13 dólares. O dólar era 36.445. Então, 13 vezes 36.445 daria 473 mil. Com um salário de 3 milhões, você novamente compraria aí uma meia dúzia de Castlevania. Só que o Castlevania, ele era o jogo barato. Se você quisesse, por exemplo, um Gremlins 2, já era 23 dólares. E aí você já parte 23 vezes 36.445, já subiria para 838 mil. Você compraria aí mais ou menos uns 4 cartuchos ou menos. 8, 16, 24, 32, 4 cartuchos. Que é o que você compraria em dólar. Ok? Então a gente tem cartuchos. Detalhe. Você tem cartuchos de Master e você tem cartuchos de Nintendinho nesse anúncio. Tá? E aí a gente vai para alguns anúncios. Tá aqui, ó. O mesmo ano. Só que a gente vai para os jogos mais novos. Então eu vou pegar um jogo aqui, maio de 93, de Mega Drive. Um cartucho de Mega Drive, vou pegar aqui o Road Rash, 57 dólares. Então, 36.445 vezes 57 dólares dariam 2 milhões e 77. Você compraria um jogo e meio para Mega Drive. Notaram a diferença? Porque aqui você já tinha outra geração. Você já tinha outra geração que estava aqui presente vendendo. E o mesmo acontecia com os jogos tops de Game Gear e Master System. Vou dar 2 exemplos. Um Sonic 2 do Game Gear. Sonic 2 do Game Gear. 61 dólares. Ou seja, 2 milhões 223 mil. Um jogo de Game Gear. E se eu pegar um jogo de Master System, vou pegar um joguinho melhor aqui, ó. Ayrton Senna, o Mônaco GP. Então o Mônaco GP, ele custava 45 dólares. 1 milhão 640 mil. Com o salário da época, em 93, você comprava 2 jogos. Era o que dava. E para você comprar com o salário mínimo, você tinha que ficar sem comer. E claro, esses valores, todos os anúncios têm valores até tal data, valores até tal data. Por quê? Porque a inflação comia solta. Só para você ter uma ideia, aqui eu peguei o print de uma revista de maio de 93. Olha que engraçado, maio. Junho de 93. Junho, um mês depois. Salário mínimo, 4 milhões 640 mil. Nossa, estouramos então, né, chat? A gente saiu de 3,3 para 4,6, estouramos. O dólar subiu de 36 para 47. E aí, vou mostrar a diferença em jogos de Super Nintendo. Jogos de Super Nintendo, Street Fighter, vou pegar o Bubsy. Um Bubsy, ele era 50 dólares, vezes 47.413, 2 milhões 370 mil. Você compraria 2 cartuchos do Bubsy, que era lançamento nessa época. Mas não era só isso, calma. Não vamos ser derrotados também. Se você pegasse Hit the Ice, ou se você pegasse o Power Athlete,
Ou se você pegasse o Thunder Fighter, todos para Super Nintendo, eles custavam apenas $24, ou seja, 1.137.000. Quer pegar o jogo ruim? Não que o Bubsy seja maravilhoso, mas eu gosto do Bubsy, tá? Não fala mal dele não. Agora, se você quiser pegar um jogo, por exemplo, eu vou pegar um aqui, um Nigel Mansell Fórmula 1. Pô, eu adoro. $37. Ou se você quiser pegar um Street Fighter 2, $45. Vamos falar de console? Nessa época aqui, estamos em junho de 93. Um Super Nintendo completo, ele sairia $210, ou seja, 9.956.000. 2 salários mínimos e mais um pouquinho. Beleza? 2 e pouquinho. 2 salários mínimos e mais alguma coisa. Só que o Super Nintendo não era o lançamento em 93. Em 93 a gente tinha o Sega CD. E o Sega CD, meu amigo, o Sega CD tá aqui, ó. $440. O Sega CD ele custava 20.861.000. Com um salário de 4. Então, você precisava aí juntar 5 meses de salário mínimo para ter um Sega CD. E, mano, o Sega CD era ruim, hein? Pelo amor de Deus. Aí a gente teve, nessa época aí a gente teve Cruzados Novos, o RV, etc e tal. E a gente foi para 1996, eu pulei 94, 95 a gente foi para 96. E eu peguei alguns casos que a gente tinha o dólar e o salário, o dólar e o real, basicamente 1 para 1, beleza? Para dar exemplo para vocês. Então tá aqui, ó, um Mega Man X3, R$104. R$104. R$104,90. R$105. Quanto era o dólar? 1. Ou seja, $105. Porém, esse jogo não era vendido a $105. Ele era vendido a $45. A gente tinha 1 para 1, mas isso não quer dizer que o preço era o mesmo nos Estados Unidos e aqui. Só que, se você partir da premissa que o jogo é $105, o salário mínimo em maio de 96 era R$112. Era um mês de salário para um jogo. E você pode pegar o International Superstar Soccer, era R$100, Mortal Kombat 3, 110, Donkey Kong Country 2, 110, mas e os videogames, tiozão? Antes dos videogames, a gente tem que pegar jogos aqui de 16 bits, top 10, FIFA, Yoshi, Chrono, Toy Story, Secret of Evermore, Killer, Breath of Fire 2, Doom, Final Fight 3, R$105 cada, com salário de 112. Aí a gente tinha nessa época o lançamento do PlayStation e do Sega Saturno. Um PlayStation ele custava 2 parcelas de R$320, R$640. Dividido por 112, meu amigo, são 5 meses de salário, 7, ou seja, quase 6 meses de salário para você comprar um PlayStation.
E o Saturno era mais caro, ele era 330. Dividido por 112, vai dar 5,8 meses de salário para você comprar o seu tão sonhado Play 1 ou o seu Sega Saturno. Beleza? Isso virou um pouco. No mês seguinte, no mês 6 de 96, PlayStation continuou 2 de 310, ele caiu R$20. Porém, o Saturno, ele caiu de 330 para 290 a parcela. E o nosso salário se manteve a R$112. Então, em 96, possivelmente o ano que a grande maioria nasceu aí, galera, nosso salário era R$112. A gente viveu uma expectativa de vida melhor, a gente viveu uma moeda mais estável, a gente começou a ter uma qualidade de vida melhor, e aí a gente tinha os jogos com um salário. E aí eu pego aqui, ó, Chrono e Mario RPG, $110. Preço de um salário mínimo. Novamente, só para ilustrar para vocês que videogame nunca foi barato. Peguei aqui, ó, acabei de tirar print da Amazon aqui, ó. Play 5 mídia física, R$4.100. R$4.100. Salário mínimo a 1.500. 2,7 salários mínimos para você comprar um Play 5. 4.300, um Switch 2. 2,8 para você comprar um Switch 2. São 2 salários mínimos. Então, quando a gente faz esse comparativo com o dinheiro nosso, fala, isso é um absurdo de caro, isso é... Sempre foi caro. Sempre foi caro. Nunca foi barato. Então, eu me lembro de 95, mais ou menos... não lembro se era no Joca na Netúnia, tinha uma, era 95 mesmo, 96, tinha uma loja que vendia na Avenida Barão de Limeira e o cara trazia Neo Geo AES. E eu lembro que o Super Nintendo era tipo R$400 ou R$300. O Neo Geo ele era tipo R$1.200. Era algo assim totalmente fora da nossa realidade. Impossível de ter. Por isso que muita gente é apaixonada por Neo Geo. Porque ele era um videogame impossível da gente ter. Então todas as vezes que você vai falar preço, está caro. Sempre foi caro. Sempre. Ah, mas ô tiozão, eu tô falando que tá caro o retro gamer, que você aí inflaciona, que você é o picareta, que você é não sei o quê. Isso a gente vai falar em outro vídeo, porque esse assunto a gente vai prolongar por meses aqui. Então fica tranquilo. Peguei alguns exemplos de jogos da atualidade. Você tem aí um Assassin's Creed Shadow do Switch 2, que eu vendo a 430, a Amazon está mais barata, e um Yakuza 2, que eu vendo a R$300 e a Amazon está mais barata. Aí você tem um Octopath do Play 5, eu vendo a 320, a Amazon vende mais barato. E você tem o Returnal, que vem com o videogame, com o Play 5, quando você compra. Ou você pode comprar um game usado, um Elden Ring, R$240. Provavelmente você acha mais barato no Mercado Livre do que na minha loja. Beleza? Porém, se você pegar... Eu vou pegar um jogo novo, que é o Octopath. R$320, que é o meu preço. Se eu dividir 1.500 por 320,
eu compro 4,68, eu compro quase 5 jogos desse. Lembra que o Master ou os outros jogos aqui nos exemplos a gente comprava no máximo 2? Aqui eu estou comprando 5. Poder de compra mudou. Ah, tiozão, 320 esse. Se você pegar um Mario aí, é perto de 500 pau. Aí você vai comprar 3. Continua sendo mais do que nos outros anos. Continua tendo hoje um preço melhor do que antes. Acreditem ou não, hoje é mais barato do que antes. E a situação do país hoje é muito diferente da situação do país antes. Pare e conversa com seu pai, com a sua mãe. Fala, paizão, quando você me deu aquele Super Nintendo lá, mano, como é que foi a treta para comprar isso aí? E ele vai te contar uma história que você vai chorar no pé dele, irmão. E era uma situação totalmente diferente da situação de hoje em dia, que você consegue trabalhar e você consegue ganhar sua grana. Só que hoje o gasto não está só no videogame. Você vai gastar com a balada, com o rolê, vai gastar com a patroa no shopping, etc e tal. Você tem uma dezena de outros gastos e já era. Daí o videogame vai parecer caro. E daí é onde eu falo. Você não compra jogos de Play 3, por exemplo? Porque eu, minha vida toda, joguei a geração anterior. Play 3 está uma delícia de você colecionar. O GTA, eu vendo ele completinho com mapa, R$120. O sem mapa, sem manual, eu vendo a 70. Porém, você compra jogos excelentes, como um Battlefield, como um Call of Duty, por R$40. Falar do jogo que é raro, e isso é no próximo vídeo. Falar no jogo que é raro, no jogo que é obscuro, falar que custa R$15 mil, falar que é ladrão, isso é muito fácil. É muito fácil você chegar com essa falácia, você despejar isso nos comentários, falar, isso é um roubo, isso é um absurdo, sem entender bulhufas daquilo. Ou simplesmente falar porque alguém falou, ou falar porque você ouviu, ou porque você acha, ou porque você não daria aquele valor naquele determinado produto. O fator raridade existe e eu vou mostrar que não é só no videogame. Isso possivelmente daqui 2 vídeos, provavelmente no vídeo da semana que vem. Mas, quer colecionar jogos bons e baratos? Play 3, Xbox 360, e eu vou dar exemplos em cima de Play 4. Cara, um Príncipe da Pérsia lacrado. O meu tá 240, mas você acha mais barato que isso. Um Spyro, que é maravilhoso, R$120, procura direitinho que você acha por 80, 90. E um The Division, R$60. Bem procurado no Mercado Livre, você acha 30, 40. Então jogar é o importante, se divertir é fundamental. Criticar, comece a aprender a ter base para fazer isso, porque daí é mais justo, principalmente nos canais que você faz isso. Indiferente de ser no meu canal ou nos outros canais. Mas coloque, pelo menos estude um mínimo para você falar e não ficar como se você tivesse só que nem um ganso, pulando na água e se afogando. Então, galera, com todo respeito a todos vocês, videogame é caro, foi caro e vai continuar sendo caro. As condições nossas hoje são melhores do que antes, mas vai continuar sendo caro por muito tempo. Então, todas as vezes que a tecnologia é empregada nisso, que você precisa de mais tecnologia, você vai aumentar os custos, ok?
Tá aqui, essas revistas, você pega qualquer revista antiga, tem anúncio com o valor, qualquer revista de videogame da década de 90, é só você colocar na internet quanto era o salário em maio de 1991, e ele vai te dar uma tabelinha colocando o salário e te contando até uma historinha. Então, tentem pelo menos para colocar na mente de vocês que videogame sempre foi caro. Não é a sua geração que está pagando o preço que não merece. A gente também pagou. A diferença é que hoje você tem 4 televisões na sua casa, internet de ultra velocidade, um celular na mão de R$5.000, com internet top. Na minha época a gente escrevia carta, que mandava para essas revistas aqui, ó. E sem considerar isso, a gente tem um outro lance, que não é só as revistas em si, ou a tecnologia. É a dificuldade momentânea ou a situação momentânea que o país se encontrava. Então, quando você pensa nisso, galera, pense em qual a situação que o país tinha e qual a situação que o país tem hoje, qual era a perspectiva antes e qual era a perspectiva hoje. Não precisa ir longe. Quer ver o quanto a gente mudou e evoluiu? E eu estou falando de Brasil. Põe no YouTube aí. Andando por São Paulo em 1994. Tem uma galera aí que faz vídeo aí, que resgata vídeo de VHS. Andando de Brasília em 1992 pelas ruas de São Paulo. Olha como São Paulo era, como as pessoas se vestiam e como é hoje. A gente teve uma evolução linda. E, quando você para pensar nisso, os videogames também. E o preço também. Então, o videogame foi caro, é caro e vai continuar caro. A gente está em nicho. Videogame é supérfluo, não é necessidade, não faz parte de necessidade alguma, não é item obrigatório. E hoje, me desculpa, se você está preocupado se o fio de cabelo do braço do Kratos vai mexer quando bater o vento, você não está jogando certo, mano. Sabe o que está faltando? Diversão. Quando você joga por diversão, aí você está jogando certo. E para você que vai vir cuspir nos comentários, viva a emulação! Viva! Viva a noite! Viva! Você nem sabe o que é, mano. Procura aí o que é Viva a Noite. Então, quando você vir falar, gritar essas besteiras, divirta-se. É o jeito mais correto que tem. Se para você não dá para comprar, você vai emular? Parabéns! Pode ser que um dia chegue a sua vontade de comprar. E pode ser que um dia você, sendo colecionador, tenha vontade de emular e desista da coleção e tá tudo certo. Beleza? Agora, quanto mais pessoas emularem, mais caro fica. Não pensa que fica mais barato, não. Sabe por quê, né? Porque se o joguinho indie que um amigo seu na sua cidade fez, você não apoia e você ainda pirateia, qual incentivo ele vai ter para fazer outro, se ele não ganhou nada com o jogo? Ah, tiozão, aí é indie, né? A gente não pirateia, o indie pirateia bastante. Para e pensa. A gente vive num país que, para a gente ter as coisas, a gente acaba pirateando. E daí, quando você faz isso, você tira o mérito da galera que produz. Ah, tiozão, mas eu vou piratear uma ROM de Super Nintendo. Tranquilo. Entendeu? Pode ser que para a Nintendo não esteja tranquilo, pode ser que para outras empresas não esteja tranquilo. Mas assim, é uma franquia que possivelmente ele não mexe ou não ganha mais dinheiro com ela, aquela versão. Mega Man tem até hoje.
Beleza? Pensem nisso e lembre-se, quando você vê todo mundo falando caro pra caramba esse jogo, é só você falar, sempre foi. Beleza? E você tem todo o direito de jogar no seu R36, no seu OPL ou como você quiser. Agora faz aqueles bagulho que o tio não manja nada, mano. Clica no sino, clica no like, clica no dislike se você não gostou, mas o importante é, deixa o seu comentário. Se você tem mais de 40 aí, coloca aí, mano. Pô, tiozão, lembro dessa época, passei por isso, lembro como que era. É os caras que tem mais de 45 que vai lembrar. Entendeu? Os que não tem mais a memória afetada igual o tiozão. Os que tem memória afetada igual eu, tá na roça, nós tem que pastar muito ainda. Agora, se você não é dessa época, tem a moral de bater esse papo com seu pai? Tem a moral de sentar com a sua mãe na mesa e falar, ô mãe, como é que o pai deu aquele videogame pra nós lá? Já pensou em conversar com isso com eles? Eu tenho certeza que eles vão ficar orgulhosos de receber essa conversa. Vai lá, mano, pergunta. Sabe por quê? Porque pra você, na visão dos mais velhos, a gente só esculacha vocês. E não é assim. Nós somos de gerações diferentes, do qual muita coisa evoluiu e muita gente não acompanhou. Faz isso, mano. Bate um papo com o seu velho, com a sua velha aí. Fala, mano, me conta essa história aí. O que vocês passavam na época? Como que era? Vamos pensar no ano de 93 aí, quando você me deu aquele megão lá. Beleza? Fico aqui e semana... Não, a semana tem vídeo. O Adriano vai correr com esse aqui, mano. Se Deus quiser, sábado ou domingo, eu tô pondo outro aí, beleza? Agora, dá um engajamento aí, clica nos bagulho aí que eu não sei. Fechou? Valeu, obrigado, até a próxima.